Los Angeles, 1947. Um corpo é encontrado em um terreno vazio. O rosto cortado de orelha a orelha. O corpo partido ao meio. Sem uma gota de sangue. A mulher, uma aspirante atriz chamada Elizabeth Short. Mas o mundo a conheceria por outro nome, Dália Negra. Quem a matou? Um maníaco? Um poderoso de Hollywood? Ou alguém que ela confiava? Los Angeles, Califórnia, janeiro de 1947. Uma manhã fria e nublada. Uma mulher caminha por um terreno baldio na Avenida Norton. Ao longe, ela vê o que parece ser um manequim jogado na grama. Mas quando se aproxima, o horror toma conta. O corpo de uma mulher partida ao meio, sem uma gota de sangue. O rosto cortado de orelha a orelha, formando um sorriso macabro. A polícia chega rapidamente e o cenário é tão estranho que parece uma cena montada. O corpo estava limpo, posicionado de propósito, com as mãos sobre a cabeça e as pernas abertas. Nenhum sangue ao redor, nenhum rastro de luta. A vítima foi identificada como Elizabeth Short, de 22 anos. Uma jovem bonita, morena, de olhos azuis, que sonhava em ser atriz. Ela havia se mudado para Los Angeles em busca da fama, mas encontrou algo muito diferente. Mas quem era Elizabeth Short? Elizabeth nasceu em Boston em 29 de julho de 1924. Ela tinha 4 irmãs. Em 1929, na Grande Depressão nos Estados Unidos, seu pai abandonou ela e sua família. Sua mãe teve que trabalhar sozinha para criar as filhas. Aos 19 anos, se mudou para Los Angeles, a convite do próprio pai, que anos depois se arrependeu de tê-la abandonado e a chamou para morar com ele, com o sonho de trabalhar no cinema. Era conhecida por sempre se vestir de preto, usar lábios vermelhos e se destacar por onde passava. Por isso ganhou o apelido de Dália Negra, uma referência ao filme que havia sucesso na época, chamado The Black Dahlia, traduzindo Dália Negra. Elizabeth vivia em hotéis baratos, bares e festas. Frequentava o círculo de artistas, soldados e aspirantes a atores. Ela namorou vários homens, como pilotos de aviões e caras casados. Mas ninguém sabia ao certo onde ela dormia, nem com quem andava realmente. Ela saía com um cara chamado Robert, chegando a passar alguns dias com ele. Disse que ia voltar para Massachusetts, para voltar para a família dela, mas que antes ia visitar a irmã. Então ela pediu para ele levar ela ao Hotel Baltimore, mas apenas deixou ela. Então ele e os funcionários do hotel foram os últimos a ver ela com vida. Depois disso, desapareceu. 6 dias depois, no dia 15 de janeiro, seu corpo foi encontrado na rua Norton, em Los Angeles, na Califórnia. Quem encontrou foi uma mulher chamada Betsy Bessig, que passava com a filha de 3 anos, às 11 horas da manhã. Então ela se aproxima dos arbustos que estavam ali perto e foi vendo a cena. Ela pensava que era um manequim. Conforme foi se aproximando, viu que o corpo estava nu e partido ao meio, na altura da cintura. E o que chamava mais atenção é que o corpo não havia uma gota de sangue, e a boca estava com um corte de orelha a orelha, como se fosse um sorriso macabro. Ela chama a polícia e logo também chega a imprensa e muitas pessoas em volta. A polícia disse que ela não foi morta ali, e sim foi colocada lá. No seu pescoço tinha marcas de cordas. A autópsia revelou várias lacerações no rosto, cortes precisos sem sinais de improviso. E o corpo havia sido lavado pelo assassino, então não tinha digitais. A causa da morte oficial foi hemorragia e choque devido à convulsão do cérebro. A notícia logo se espalhou pelos jornais. Mas ninguém sabia quem era a mulher, então logo chamaram ela de Dália Negra, devido ao filme que tinha saído dias antes e devido às suas características pessoais. As mutilações pareciam feitas por alguém com conhecimento médico ou cirúrgico. Poucos dias depois do assassinato de Elizabeth, a polícia começou a receber cartas e pacotes misteriosos. Alguns escritos à mão, outros recortados de jornais e revistas,
no estilo dos filmes de serial killer. No dia 24 de janeiro, um envelope foi enviado para o jornal Los Angeles Examiner, endereçado à redação. No remetente, o autor assinava como The Black Dahlia Avenger, traduzindo o Vingador da Dália Negra. Dentro do envelope havia mensagens como: aqui estão os pertences de Dália, e outra frase sarcástica: vou me entregar, já me diverti com a polícia. E dentro do envelope tinha um cartão de identidade de Elizabeth, parcialmente queimado, certidão de nascimento, algumas fotos pessoais dela, endereços de conhecidos e recortes de papel manchados de gasolina, como se o remetente tivesse tentado apagar impressões digitais. O autor escreveu que entregava suas coisas para provar que era o verdadeiro assassino. Ele dizia ainda que iria se entregar em breve, mas nunca apareceu. A polícia de Los Angeles analisou as impressões digitais do envelope e dos recortes, mas não encontrou nada de útil. Estavam borradas com óleo e gasolina. A caligrafia também não pôde ser comprovada, já que a maioria das cartas eram com recortes. Apesar disso, os investigadores acreditam que pelo menos as primeiras correspondências, as que vieram com os pertences, foram realmente enviadas pelo assassino, já que só ele teria acesso a esses itens. Depois que o assassino enviou os pertences e as cartas, o caso entrou numa das maiores investigações criminais da história de Los Angeles. A imprensa transformou o assassinato de Elizabeth Short em um espetáculo nacional, e a polícia se viu pressionada como nunca antes. A polícia montou uma força-tarefa com mais de 60 investigadores, algo raríssimo na época. Foram ouvidos mais de 150 pessoas e ao longo dos meses, mais de 500 suspeitos foram interrogados. Centenas de homens se confessaram falsamente, alegando ser o assassino. Alguns apenas para ganhar a atenção da mídia. Apesar disso, nenhuma das confissões era consistente. O assassino, que assinava como The Black Dahlia Avenger, nunca mais escreveu novamente após janeiro de 1947. Mesmo com fortes suspeitos, nenhum foi formalmente acusado. As evidências eram insuficientes e muitos documentos foram extraviados ou perdidos com o tempo. A polícia de Los Angeles nunca fechou oficialmente o caso. Até hoje, o assassinato de Elizabeth Short permanece sem solução. Então, né, gente, como muita coisa da época, coisas precárias, que naquele tempo era assim, né, como o caso do Ed, dificilmente iriam achar. Eu acho que mesmo que reabrindo esse caso hoje em dia, não encontrariam, né? Porque na época não tinha esse modo de investigação como tem hoje, né? Então, gente, esse foi o caso de hoje, certo? Se vocês gostaram, comenta aqui, curte, que vai estar me ajudando muito, certo? Então é isso, gente. Um beijo e tchau.